A gente vive num país em que quem trai é supervalorizado e fica famoso, e o traído é zoado, desvalorizado no final das contas. Mas por que será que isso acontece? E a gente vai conversar sobre isso lendo o relato do H. Eu sou sobrevivente e tô aqui com o Bacaco. Lembrando, caso você queira que seu relato, seu desabafo, qualquer situação que você esteja vivendo ou algo que você esteja sentindo seja trazido aqui pela gente, para isso basta você ir até o link que tá no comentário fixado desse vídeo ou no link da descrição, preencher o formulário e aguardar. Talvez em breve a gente traga o seu relato aqui para trazer algumas reflexões a respeito e tentar te ajudar. E caso você queira, também possa fazer alguma doação para fortalecer o nosso trabalho. Na descrição tem o link do LivePix para que você possa enviar qualquer valor. E se você quiser ajudar o canal financeiramente de alguma outra forma, você também pode se tornar membro por menos de R$10. Vamos ao relato. Oi, sobrevivente, oi, Bacaco. Antes de tudo, queria pedir pra vocês não falarem meu nome verdadeiro por questão de privacidade. Então podem me chamar de H. Eu achei isso aqui engraçado já no início, porque a gente não sabe o seu nome, cara. Você só preencheu H, então é só como a gente pode te chamar. Mas vamos ao relato mesmo. Resolvi mandar esse relato porque tem uma coisa que vem me incomodando muito. Por que a traição virou algo tão normal hoje em dia? E pior ainda, por que quem é traído continua sendo zoado por isso? Eu sou adolescente, mas consigo perceber como isso aparece em todo lugar. Na internet, em memes, músicas e até conversas entre amigos. Ser corno virou piada. Só que quase ninguém critica quem traiu de verdade. A pessoa enganada é que vira o motivo de humilhação. Eu nunca entendi essa lógica. Quem escolheu mentir foi quem traiu. Quem quebrou a confiança foi quem traiu. Então por que a vítima vira chacota? Parece que confiar em alguém virou motivo de vergonha. Também sinto que muita gente entra em um relacionamento sem realmente querer compromisso. Às vezes é só carência, atenção ou medo de ficar sozinho. Aí aparece alguém mais interessante e simplesmente jogam fora a confiança da outra pessoa. O pior é que a internet parece romantizar isso cada vez mais. Tudo vira meme, entretenimento, até sofrimento emocional. Pra mim, fidelidade e lealdade ainda deveriam ser importantes, porque uma traição não destrói só o relacionamento, destrói a autoestima, a confiança e até a capacidade da pessoa acreditar nos outros de novo. Então queria perguntar pra vocês, por que vocês acham que a traição foi tão banalizada atualmente? E por que ainda zoam tanto quem foi traído, ao invés de julgar quem traiu? Valeu por lerem meu relato. H, muito obrigado pelo envio do seu relato. E essa temática a gente já abordou anteriormente aqui no canal, mas é interessante a gente citar alguns pontos que talvez tenham ficado de fora, então a gente resolveu utilizar o seu relato justamente pra gente tratar realmente sobre essa questão da hipervalorização de quem trai e a humilhação de quem é traído. Eu acho que é interessante a gente começar falando de uma coisa que talvez você não esteja enxergando sobre si mesmo. Essa confusão que você sente, que parece, como você é adolescente, né? Parece um pensamento um pouco, talvez, clichê, mas na verdade é como a sociedade hoje em dia tá funcionando. Você tá olhando pra uma lógica que quase todo mundo tá aceitando sem questionar e assim, tá todo mundo entendendo que beleza, é pra zoar corno mesmo, quem trai sai sempre por cima, e são poucas pessoas que percebem logicamente que isso é uma parada que tá mega invertida. Não que as outras pessoas não percebam também, mas eu acho que elas acabam não se importando com isso. Justamente... Já tá tão normal, desculpa interromper logo no começo, mas já tá no ponto que tá tão normalizado que a galera simplesmente já aceita como se fosse uma segunda-feira qualquer. Já é algo normal, já é aquela famosa frase de que... Eu vou deixar pra depois, mas isso é muito vinculado também à questão da masculinidade, e aí entram os papos mais chatinhos de se ouvir. Mas vamos primeiro pra parte mais razoável disso tudo, que é o fato da piada do corno ser muito mais velho do que a internet, no caso. Vem daquelas épocas de piadocas, Cara, acho que é piada de salão que chamam, quando a piadinha já tem início, meio e fim, enfim. Basicamente, isso acontecia porque a honra do homem sempre esteve amarrado ao controle sobre a mulher dele. Então, se a mulher traiu o cara, a honra do cara era machucada, logo o cara era inferior aos outros. É mais ou menos essa lógica, o que acaba fazendo sentido. De alguns anos anteriores, de algumas décadas passadas, a gente acabou puxando esse mesmo raciocínio. Porque antigamente, quando alguém era traído, o que se ridicularizava não era a dor de ter sido enganado, e sim o fracasso daquele cara, daquele homem em manter a posse sobre o corpo da esposa. Então, especialmente se fosse pra uma outra mulher na traição. Até hoje, na verdade, eu tenho um conhecido meu que ele é casado, ele ainda é casado, a mulher abandonou ele pra ficar com outra mulher, depois voltou pra ele, e até hoje ele é zoado na cidade por conta disso, porque ele ainda passou uns 6 meses com a mulher tendo relacionamento com outra e não com o mesmo cara. Enfim, a zoação ela nunca tá do lado de quem sofreu. Na verdade, ela nasce como uma espécie de forma, de instrumento pra vigiar a própria masculinidade do outro. Porque a gente consegue ver que até mesmo mulher traída não é tão zoada quanto o homem traído. Isso mexe muito com a masculinidade, diretamente com a masculinidade do homem,
E eu não quero entrar em clichês aqui, nem ser o especialista em tudo do universo, mas, cara, são raras as mulheres que são zoadas por terem sido traídas, né? Boa parte dos acontecimentos com a mulher traída, ela é vista com muita empatia. A pessoa automaticamente vai dispor um ombro amigo, vai conversar com ela. Com o homem, não. Até os próprios amigos, mesmo que estão lá pra ajudar, vão tirar um pouquinho de onda por conta disso. É sempre aquela visão de, olha só, o vacilão que não soube segurar a mulher dele. Então, a gente já não acredita mais nesses códigos de honra de forma consciente. O mundo de hoje não é mais tratando a mulher como objeto, né, e o homem como senhor da casa. As coisas mudaram muito. Só que o resíduo dessa ideia ainda continua. Ainda é uma parada cultural que, como eu falei, vem de décadas anteriores. Então, toda vez que rola uma piada de corno hoje, ainda é um traço desse veneno antigo, mesmo que ninguém perceba, porque é cultural, né? Vai passando de pessoa pra pessoa. Às vezes a gente nem percebe por que a gente tá zoando o corno, mas é justamente a lógica dessas épocas anteriores. E fica a pergunta também, por que zoam a vítima e não quem traiu? E, cara, é uma resposta meio desconfortável, mas é porque a gente tende a culpabilizar, mesmo que indiretamente, a vítima, né? A gente, seja no homem de não ter sido masculino o suficiente, seja da mulher de ter sido ingênua o suficiente, a gente sempre cai nessa lógica, e é uma lógica do Brasil, inclusive, de culpabilizar a vítima. Não só em relacionamentos, mas, por exemplo, a gente soube que fulano de tal foi assaltado e perdeu o celular. A reação de muitas pessoas é tipo, pô, mas o cara tava essa hora da noite ali, pô. Ou seja, a gente julga a vítima e não quem cometeu o crime. Então, por exemplo, infelizmente aconteceu algo ruim com uma mulher. Pô, mas a mulher também, olha só como é que ela se vestia. Mais uma vez, a gente tem a tendência em sempre culpar a vítima e não culpar o agressor e não culpar quem realmente fez aquilo. Então, assim, é muito complicado a gente viver sob essa lógica, mas é uma lógica cultural do brasileiro, é uma lógica cultural que a gente tem no nosso país, em que as coisas são invertidas. Tem a piadinha do poste mijar no cachorro, justamente porque as coisas aqui muitas vezes funcionam de forma bizarra mesmo. A gente pode ver que, por exemplo, muitos bandidos, e claro que isso aqui já é uma visão ideológica, mas muitos bandidos parecem ter muito mais benefícios, muito mais direitos do que as vítimas dos crimes que eles cometeram. Isso quando a vítima continua viva. Mas enfim, eu não quero entrar pra esse ponto, senão eu vou sair. E aproveitando esse ponto também, eu acho que isso acaba mostrando outro problema do Brasil em geral, que é sempre tratar não o que levou aquela situação a acontecer. Você colocou de exemplo aí uma pessoa que é assaltada, a galera dificilmente vai bater no problema do assalto, de uma pessoa que acabou cometendo crime. Ninguém vai bater nessa tecla porque é muito mais difícil você trabalhar no que causou aquele crime do que no sintoma, que no caso foi uma pessoa ser assaltada, por exemplo. E isso acaba virando um certo enxugar gelo, né, com o tempo, porque Exato. Você não tem como combater a causa, ao mesmo tempo não combatem nem a causa, nem o que aconteceu, e aí as coisas acontecem como estão acontecendo hoje. Sobre a traição ter virado algo banal, que foi a percepção do H, o Bauman já falava sobre isso, né, que ele tem um conceito de amor líquido, a gente já trata isso, já tá no bingo do canal, né? Tá no bingo. A galera pode ir marcando aí, rapaziada. Vou marcar Bauman aí no bingo. Mas a ideia é que a gente possa tratar os relacionamentos como um produto de consumo, né, que é algo que deve ser fácil de começar, fácil de descartar, sem compromisso, porque o compromisso acaba sendo um risco pro dia de hoje, né, a chance da gente se machucar, e a gente foi ensinado a fugir desse risco e sempre manter essas opções abertas. Então é por isso que, nessa sociedade que valoriza o amor líquido, é normal trair, porque a gente tá sempre pulando de relacionamento em relacionamento. Eu falo isso, claro, não de forma a concordar com isso, é uma merda. Cadê a figurinha do eu amo a monogamia, né, Bacaco? Ela me representa muito bem. Bacaco, de vez em quando a gente tem umas conversas, aí ele lança uma figurinha que é um casalzinho de cachorros e um filhotinho de cachorro, né? Aí, se tu conseguir colocar na edição, por favor, cara, se tu lembrar. Enfim, eu amo monogamia. Mas é isso, cara, a lógica tá invertida no Brasil e o amor tá líquido, a gente ainda tem o sistema de honra vinculado ao homem também. Enfim, né, tudo isso explica por que o Brasil vive essa grande promiscuidade até hoje. Não só o Brasil, mas assim, aqui a gente vê isso com muito mais clareza. Afinal de contas, nós somos brasileiros, né? Estatisticamente, inclusive, o Brasil está entre um dos países mais promíscuos da América Latina. A gente já chegou a tratar sobre isso aqui anteriormente, mas é engraçado, assim, não é engraçado, é trágico, pra falar a verdade. Como dizia o grande Sérgio dos Foguetes, é complicado isso aí, cara, de que a gente já tem, por natureza, assim, uma cultura mais promíscua, por assim dizer. Assim, é meio que óbvio, acho que todo mundo reconhece isso, o Brasil lá fora é conhecido por isso, de que a gente tem uma cultura muito sexualizada aqui no Brasil, isso desde sempre. A galera costuma bater muito na modernidade, nos dias de hoje, principalmente a galera mais velha que fala que hoje em dia parece que tudo é só
Mas a gente vê na TV antigamente como é que eram as coisas e desde sempre o Brasil sempre foi uma cultura muito sexualizada, de diversas formas, e com o tempo isso só vai ficando um pouco mais claro pra todo mundo ver. E uma outra coisa que eu acho que acaba sendo relevante pra isso tudo também é o quanto muitas das vezes o tipo de conteúdo que a gente acabou tendo proximidade no decorrer da vida pode influenciar pra isso. Existe sim uma certa correlação, ou existe uma discussão, melhor dizendo, se as coisas que a gente acabava consumindo levavam a maiores números de traição ou se isso tudo acontece por um reflexo da própria sociedade. Eu acredito que numa coisa não exclui a outra, as duas podem acontecer de forma simultânea. Só que a gente percebe, especialmente, não exclusividade do Brasil, é claro, mas como no decorrer do tempo a traição deixou de ser vista como algo moralmente condenável e gradativamente, especialmente com algumas obras, especialmente com literatura e novela, como se fosse algo justificado. Então a gente via constantemente a figura de uma mulher que estava infeliz no relacionamento, aparece um outro cara com que ela se sentia emocionalmente mais conectada, se sentia mais viva e dava muita ênfase nessa relação como se ela fosse mais satisfatória para ela e ela não estava fazendo nada mais do que buscando a própria felicidade em contraponto ao relacionamento ruim que ela vivia. E claro, isso acontece de outras formas também, na literatura tinha muito disso também. Culturalmente a gente foi criando uma certa dessensibilização à traição de forma geral. Além desse fator de masculinidade, esse fator de honra que a gente tinha antigamente, a gente deve levar em consideração também que muita coisa mudou do século XX pra cá. A gente teve todo aquele movimento de liberação sexual, então por conta disso, toda a ideia que a gente tinha de relacionamentos, como antigamente, acabou mudando com o tempo. E isso aqui não é uma crítica, não tô fazendo juízo de valor sobre antigamente ser melhor, ou antigamente as pessoas eram mais fiéis, não tô dizendo isso, mas que por conta dessa liberdade de que os relacionamentos passaram a ter com o decorrer do tempo, as pessoas começaram a ver a possibilidade de estabelecer relações com outras pessoas de uma forma mais ampla, especialmente hoje em dia com a internet. Então, você pode ter um relacionamento, mas você abre o Instagram, abre alguma rede social, e o que aparece são diversas opções de pessoas que podem ser mais interessantes do que o seu parceiro, pessoas que podem ser muito mais atraentes para o seu parceiro, e isso de alguma forma pode acabar fazendo você olhar para sua própria realidade, para o seu próprio relacionamento e ver aquilo como menos interessante. É mais ou menos aquela ideia que a gente vive tratando aqui de como, por conta do nosso contato online ser com um mundo que é completamente artificial, com um mundo que é muito mais comercial, a gente acaba vendo nossa realidade como muito mais monótona ou muito mais sem graça. E ainda nesse ponto que eu falei histórico dessa mudança toda de paradigma de relacionamentos que a gente teve no passado, diferente de antigamente, o casamento era muito mais visto como uma questão familiar, muito mais econômica e às vezes até religiosa. Hoje em dia as pessoas elas procuram no parceiro uma figura muito mais profunda, não só de uma espécie de sociedade civil, coisa assim, mas procura uma espécie de aventura, tanto emocional como sexual e diversas outras coisas. E a partir do momento que a pessoa percebe que aquele parceiro não atende todas as expectativas dela, ela vê como justificável trocar aquele parceiro por uma outra pessoa que talvez ofereça aquilo que ela quer. Então, embora essa conversa possa ser um pouco mais complexa e até meio chata de lidar, especialmente porque traição para muitas pessoas é um tópico bastante sensível, vale a pena de trazer aqui que boa parte desses problemas que a gente vê não são só reflexo de falta de caráter. Em si a gente concorda que traição é algo terrível que você pode cometer com uma pessoa, mas a gente percebe o quanto também a nossa cultura ela é enraizada não só numa cultura de traição, mas também numa cultura de... Eu vou ter que falar com todas as letras aqui, basicamente uma cultura de em que por conta dessa cultura as pessoas acabam de alguma forma se deixando levar mais por isso, sem levar em consideração os danos que isso pode causar. E você soma tudo isso a uma questão de masculinidade, junto ao fato do brasileiro sempre costumar fazer piada com a desgraça alheia ou sempre culpabilizar a vítima, e você tem uma cultura que ao mesmo tempo que reforça esse comportamento de traição, às vezes até em âmbitos mais, digamos assim, como é que eu posso... Você vê até em ambos, sei lá, você vê até mesmo em campo de celebridades que constantemente figuras que traem pessoas que sofrem traição têm um tratamento diferente. Exato. Essas pessoas geralmente tendem a ser muito mais aplaudidas por conta disso, ou têm o comportamento delas justificado por conta disso. Enfim, é uma parada complicada, e o que a gente percebe é que é uma coisa muito mais difícil pra a gente conseguir tratar, até mesmo para pessoas que sofreram uma traição conseguirem confiar nisso de novo. Tem gente que não consegue mais entrar no relacionamento porque tem esse mesmo... Eu ia falar receio, mas eu não vou falar porque nós sabemos o motivo. Obrigado. Mas as pessoas têm muito mais apreensão quando se trata de relacionamento por conta dessa cultura de traição, ao mesmo tempo que tem esse risco de você acabar num relacionamento que pode não ser respeitado, ou que você vai ter que aceitar alguns termos de relacionamento que vão te deixar muito desconfortáveis, mesmo que você tenha que sofrer por conta daquilo. Uma pergunta que o H fez foi por que a multidão se vira contra a vítima e não contra quem traiu. Pra gente falar sobre isso, a gente tem que lembrar do René Girard. Ele é um pensador francês que ele passou boa parte da vida dele estudando isso, e ele chegou numa ideia que eu considero perturbadora. O René
René Girard. O René Girard dizia que todo grupo humano acumula tensão, inveja, medo, rivalidade. E isso não é acumulado só individualmente, mas coletivamente também. Então, de tempos em tempos, essa tensão precisa de uma válvula de escape. É a mesma teoria por trás de um filme chamado, eu acho que é Uma Noite de Crime, a tradução é Bacaco, não sei se você já viu esse... Do dia do expurgo. Exato. De que essa tensão se acumula e pra haver paz tem que ter um dia pra expurgar, pra colocar tudo isso pra fora. E nesse caso, a válvula é sempre a mesma, né? O grupo escolhe uma vítima, não tô tratando do René... Que pariu, Bacaco. Do René Girard, né? Do René Girard. É tão bom passar a minha maldição da dicção pra outra pessoa. Eu tô invertendo, tô falando René Girard, pô. Ele mesmo. Enfim, eu não estou lidando mais com o filme, eu tô falando do pensador. E o grupo escolhe uma vítima, joga toda a culpa nessa vítima e ri ou faz um linchamento mesmo. O Girard, ele chamou isso de mecanismo do bode expiatório. E o nome já é autoexplicativo, né? Só que o bode expiatório, ele não é escolhido por ser o culpado. Ele é escolhido porque ele é o mais fácil de atacar, porque quem tá atraído tá tão magoado que serve perfeitamente pra esse papel, porque o cara já tá machucado, já tá fragilizado. Então é muito seguro rir do cara que é corno, porque ninguém vai revidar, o cara não vai revidar, o cara já teve a sua honra destruída. Claro que aqui no Brasil os caras revidam e às vezes dão uns petecos uns nos outros por conta disso, né? Só que quando todo mundo ri junto da vítima... E aproveitando que você tocou nesse ponto, às vezes um cara que não reage é muito mais zoado do que um cara que reagiu nesse tipo de situação. Tem isso também, né? De que a masculinidade dele, se ele é traído, é zoada, se ele não reage também é zoado, pô. Enfim, as pessoas acabam rindo da pessoa, cada um sente um certo alívio ao fazer isso, porque por um instante a pessoa descarregou a própria insegurança em outra pessoa. A piada de corno é basicamente um ritual de bode expiatório em miniatura, né? Não chega a ser um dia do expurgo, mas acontece de tempos em tempos, cara. Tanto via WhatsApp quanto pessoalmente, enfim, isso acaba afetando as pessoas. A gente tem que pensar também numa simetria, que é que esse escárnio bate diferente dependendo do gênero. O homem traído vira corno, né? O fracasso da masculinidade dele, alguém que não soube segurar a mulher, e a mulher traída costuma receber pena ou outro tipo de julgamento, do tipo, pô, ela devia ter percebido, eu já tinha notado que aquele cara não era uma boa pessoa, por que ela não largou? E nenhum dos dois casos, a sociedade aponta primeiro pra quem mentiu. É sempre culpabilizando a vítima, mais uma vez, e isso já mostra, cara, o quanto a vergonha foi historicamente jogada pro lado errado da história. E aí, sobre a traição ter ficado tão comum, além da cultura brasileira, além de tudo isso, existe uma certa, agora, cultura de valorização da traição. E isso já parte pra um lado mais fetichista, mais do quanto se tornou um mercado, no caso, pessoas que gostam de ser traída. É claro, se a pessoa gosta de ser traída, não é necessariamente uma traição, porque ela permitiu, mas pessoas que gostam de ver o parceiro com outra. É um mercado que eu digo financeiro mesmo, não digo só na questão de conteúdo adulto, mas é um mercado que cresceu muito no Brasil, existem grupos sobre isso, comunidades sobre isso, do quanto talvez, aqui já pode ser um julgamento moral meu, não leve isso aqui em consideração como se fosse algo mega sério, mas talvez isso já seja uma espécie de válvula de escape, do tipo, pô, se eu já vou ser traído mesmo, pelo menos agora eu vou ter o controle dessa traição, ou algo do tipo. Claro que eu não tô dizendo que todo casal que tem esse fetiche pensa dessa forma, mas acaba sendo talvez um reflexo de como a sociedade chegou no estado que tá, e a pessoa, pra manter o relacionamento, ou se acostuma a ser traído, não necessariamente do ponto de vista fetichista, mas se acostuma com o parceiro traindo mesmo. Várias mulheres têm maridos que traem e elas continuam com esse marido, o contrário também, mas eu vejo que isso pode ser mais comum do lado feminino, justamente porque em uma sociedade que tudo se tornou líquido e você quer ter um mínimo de solidez, é o que acaba acontecendo. E é uma pena também pra quem tem esse tipo de vida, justamente porque aí entra não só quebra de confiança, mas você nunca sabe se o seu parceiro tá contando a verdade, você nunca sabe até que ponto aquele relacionamento vai de fato ainda valer a pena. Além disso, tem até o Schopenhauer mesmo, ele chegou a falar sobre como a crueldade acaba sendo um dos principais aspectos, até o ponto mais maldoso da natureza humana. Ele falou nesse ponto sobre violência animal, sobre como algumas pessoas podem ser cruéis com animais, e num dos ensaios que ele falava sobre isso, ele falava como as pessoas movidas por inveja, por malícia, às vezes, ou simplesmente pela satisfação de ver uma pessoa numa situação de desgraça, acabam usando isso como um meio de tentar diminuir as outras pessoas. Então, você pega uma pessoa que tá emocionalmente abalada por conta de uma traição, que a gente já falou aqui sobre no vídeo de traição anteriormente, quanto que isso acaba com a vida de uma pessoa, com a percepção que ela tem do mundo dela mesma. Então, por conta de todos esses problemas que a gente vê, todas essas questões que a gente levantou aqui, questões culturais, questões psicológicas, questões até mesmo antropológicas
depois de toda essa situação, a gente percebe o quanto que, de certa forma, a cultura brasileira é uma cultura meio cruel, no sentido de punir a vítima. O que eu falei aqui no começo, de que as pessoas tendem a normalmente sempre menosprezar o que levou aquela situação a acontecer e tendem a colocar o peso daquela situação na vítima que sofreu aquilo. Então, é o que eu achei até o Léo Lins chegou a falar sobre isso uma vez, alguma das vezes, na verdade, quando ele falava que uma piada nada mais era do que uma denúncia a algo que acontece na sociedade. Então, você vê uma pessoa que, sei lá, uma pessoa que sofre uma piada porque ela foi traída por um parceiro. Então, isso acaba mostrando de alguma forma o quanto que no Brasil é muito mais fácil você punir ou de alguma forma menosprezar uma pessoa que foi vítima de uma situação do que ter que lidar diretamente com o que levou aquela situação a acontecer. Detalhe, Bacaco, o próprio Léo Lins, ele é zoado por ter sido corno. Exato. Ele foi um caso que isso aconteceu também. No sentido de que as pessoas aqui no Brasil preferem muito mais ter que bater no alvo que é mais fraco, que no caso o que seria mais fraco na situação? A pessoa que está em estado de vulnerabilidade, de não conseguir lidar com toda essa pressão que ela tem sofrido por conta da dor que ela teve, da traição, por conta da perspectiva de vida dela que foi destruída, por conta da visão de mundo dela que foi abalada. Então essa pessoa é muito mais fácil de ser abatida, digamos assim, muito mais fácil de ser expurgada do que você ter que lidar diretamente com a causa de uma traição ou do tipo de ambiente que levou aquela traição a acontecer. A mesma coisa acontece com violência, por exemplo. É muito mais fácil você culpar uma pessoa que estava andando com o celular na rua do que simplesmente levar em consideração que outras coisas muito mais complexas levaram aquela violência a acontecer. É aquilo que a gente fala que no Brasil a gente sempre tem uma cultura de remediar as coisas em vez de tratar na raiz delas. E no caso da traição é uma parada muito mais complicada, porque não é só um problema social que você resolve fazendo campanha, movimentando muita gente. Tem uma parada muito mais profunda nisso, que já envolve toda uma questão social, sim, mas tem uma questão cultural, tem uma questão de gênero nessa história toda que a gente não pode negar que existe. Tem outros fatores também que podem entrar nessa equação, mas o ponto é que, em vez de a gente ter que lidar com o aspecto moral da coisa, embora sim essa conversa vá cair no âmbito moral de alguma forma ou de outra, é muito mais fácil a gente recorrer a essa cultura do brasileiro de sempre rir da desgraça, pra tentar de alguma forma, seja por uma moral de grupo, moral de rebanho, o que quer que seja, menosprezar aquela vítima para que ela de alguma forma, digamos assim, aprenda com o que ela aconteceu, em vez de tratar no que levou aquilo a acontecer. E embora seja algo triste, sim, da nossa cultura e acaba deixando muita gente preocupada de começar um relacionamento, eu já citei aqui nesse vídeo essa situação de que tem pessoas que por conta de uma traição ou porque reconhecem que no Brasil a traição é uma coisa tão normalizada que ou elas começam a aceitar que num relacionamento elas vão passar inevitavelmente por alguma traição, ou elas simplesmente desistem de se relacionar porque elas têm medo de se machucarem nesse processo. Nesse tipo de cenário, eu acho que aí mais uma pro bingo de vocês aí nesse cenário. Pra quem não tá entendendo nada, vejam o post na aba comunidade com o bingo do canal. Exato. Então, nesse tipo de situação, eu acho que para pessoas que veem o mundo dessa forma de que sim, é triste a gente reconhecer que o nosso país, a cultura brasileira no geral, não exclusivamente no Brasil, é claro, mas especialmente na internet a gente vê muito gente que de alguma forma justifica a traição ou que vangloria pessoas que traem. A gente se sente confiante ou seguro para entrar numa relação de verdade. Então, embora esse tipo de coisa possa acontecer, é inclusive trágico que isso aconteça numa proporção tão grande, a gente costuma brincar dizendo que se uma pessoa não foi traída, ela simplesmente não sabe ainda que ela foi traída. Vale a pena a gente reconsiderar que tipo de ambiente a gente tem cultivado mesmo no nosso dia a dia, na nossa vida, quem são as pessoas que a gente tem ao nosso redor e, acima de tudo, com quem a gente está estabelecendo alguma relação. É possível sim que você consiga um relacionamento de qualidade aqui no Brasil e, embora, claro, o intuito do vídeo não seja esse, mas inevitavelmente a gente vai ter que falar de relacionamento, é possível sim que você encontre alguma opção de relacionamento saudável aqui no Brasil sem que você acabe de alguma forma caindo nessa cultura de traição, só que já houve uma parada tão difícil de acontecer que a maioria das pessoas desistiram de acreditar que isso possa ser possível. Nesse cenário vale a pena sim a gente se resguardar, a gente reconhecer que esse tipo de coisa existe até em uma escala bem maior do que a gente queria que acontecesse, mas é sobre a gente ter cuidado mesmo sobre quem são os parceiros que a gente escolhe, sobre quem são as pessoas que estão ao nosso redor no caso de uma traição, porque eu acho que é mais importante do que a gente ter mecanismos internos mesmo, emocionais para lidar com uma traição, seja terapia, eu acho que uma outra coisa que pode ajudar bastante também é ter pessoas que de alguma forma podem ajudar o servir de base de apoio para quando uma pessoa sofre uma traição. E isso não é algo fácil da gente encontrar, isso depende muito do tipo de grupo com o qual você está criando contato constantemente, mas que isso também pode ser de alguma forma interessante para que você comece a filtrar quem são as pessoas que estão ao seu redor e quem realmente pode ser uma ferramenta útil para que você lide com esse tipo de problema que a vida trouxe pra gente aqui no Brasil. Partindo para um lado bem mais moral agora, bem mais pessoal, eu simplesmente mantenho uma regra de não manter contato com pessoas que traem o seu parceiro. É algo que eu acho que, se eu não me engano, era
uma lógica da máfia, inclusive, que se você Sim. se você trai a pessoa que dorme ao seu lado, então você trairia qualquer outra pessoa. O que aconteceu? Eu era amigo de um casal de amigos, né? De um casal que a gente conheceu, eu e minha esposa. Então a gente saía sempre em quarteto, assim, pra poder se divertir e tal, jogar conversa fora. E numa dessas situações a gente acabou conhecendo a prima da mulher desse casal. E acabou que eu fiz muito mais amizade com essa prima dela do que com o casal em si. Eu acabei me aproximando mais dessa pessoa. E eu, de vez em quando, conversava com ela, assim, trocava ideia no WhatsApp. E ela falou, cara, uma pena que eles não estejam muito bem agora, se referindo ao outro casal. Eu falei, por quê? Aí, porque ela traiu, ela contando a fofoca da própria prima dela, que tinha traído o marido com o personal da academia. E aí eu falei, não acredito, eles parecem pombinhos juntos e tal, são super gente boas. E ela falou, não, aconteceu mesmo. Aí ela me mandou um vídeo de visualização única, enfim, da parada acontecendo. É o tipo de coisa que me causou nojo, assim, na hora. E desde então eu cortei o contato, total. E eu cortei o contato sem avisar do porquê que foi o motivo. Não quero expor quem me contou, já entrando no mérito de fofoca ser errado ou não. Aliás, sem entrar nesse mérito. Mas eu acredito realmente nisso, que se a pessoa tem a capacidade de trair a pessoa que ela ama, cara, não vale a pena ser amigo dessa pessoa, não vale a pena se aproximar disso, mas essa é uma visão pessoal minha, né? Eu acredito que mulheres incentivam muito umas às outras a trair, mulheres que estão nesse meio, homens que traem também são muito incentivados por amigos. Então, cara, é um círculo social que não é muito saudável. Se você só vê isso na sua vida, é um sinal de que você tem que trocar de círculo social. Então fica a recomendação aí, enfim, já. Inclusive para fechar essa parte, tem um livro que às vezes eu costumo recomendar de vez em quando, que é o Arte da Sabedoria. Também tem algumas edições que colocam como Arte da Prudência, que é um livro do Balthazar Gracian, e inclusive o Nietzsche e Schopenhauer falaram muito bem sobre esse livro também. E num dos tópicos desse livro ele fala sobre como a sabedoria também consiste em alguns momentos você saber abdicar de alguns defeitos que são inerentes da sua nação. O que isso significa? É como se cada cultura, cada país, enfim, qualquer reunião de pessoas de um único grupo que tenham se unido, enfim, eu não vou entrar nessa discussão aqui, mas toda cultura lá em si tem alguns traços que são ruins, tem traços que são negativos, e que você também ter uma postura de sabedoria, você saber reconhecer quais são esses padrões e você mesmo se desviar desses padrões. Então, por conta disso, já que todas as culturas elas têm um aspecto que é negativo, que a gente deve negligenciar, eu acho que no Brasil isso é muito mais claro, é muito mais nítido, porque a gente vive numa cultura aqui no Brasil de que ou você toma vantagem, ou você sai por cima, ou você vai ser desprezado por conta disso. É aquela cultura de levar vantagem, aquela cultura de que todo dia sai um esperto e um otário. Então a gente vive numa cultura que naturalmente não valoriza a virtude. A gente vive numa cultura em que o vício é muito mais recompensado, é muito mais bem visto do que você se portar de uma maneira honesta, de uma maneira sincera. Acho que de início, pra gente poder lidar com tudo isso, vale muito mais a pena a gente se distanciar de certos defeitos da nossa nação, certos defeitos da nossa própria cultura, para que a gente viva uma vida mais íntegra, por assim dizer, e na medida do possível também procurar pessoas que pensem do mesmo modo que a gente, para que nenhum de nós possa passar por problemas assim, ou se caso aconteça, a gente tem uma boa rede de apoio para lidar com esse tipo de situação. É como se a gente fosse uma versão mais bestializada do próprio ser humano, né? A cultura acaba transformando a gente nisso. Muito obrigado por ter assistido esse episódio até aqui. Eu espero que você tenha gostado. Muita coisa pra gente discutir, né? Se você gostou, eu quero te pedir pra você se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. E caso você queira ajudar a gente financeiramente, você pode contribuir com um Pix de qualquer valor pelo Live Pix, o link tá na descrição. E você pode também se tornar um membro aqui do canal por menos de R$10. Muito obrigado por tudo, por ter acompanhado a gente até aqui. Um forte abraço. Tchau, tchau.